Olá, tudo bem? A pedidos, hoje eu vou iniciar esse vídeo um pouquinho diferente, me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Raissa Rain, sou tricologista, docente da Academia Brasileira de Tricologia e educadora nacional da Granda. Às vezes as pessoas compartilham esse vídeo em outras fontes que não são meu próprio IGTV e as pessoas não sabem quem eu sou. Então, a partir de hoje, na introdução do vídeo, sempre vou procurar, se eu lembrar, vou fazer essa pequena apresentação. Então, hoje o tema, gente, são o quê? Cabelos, né? Porque afinal de contas esse é o meu assunto, minha especialidade são os cabelos. Mas eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre questões relacionadas a crescimento, a desenvolvimento capilar. Como vocês podem ver, hoje eu estou de cabelos lisos, né? E uma das perguntas que eu mais recebi essa semana, eu estive em um evento que é a Convenção Nacional de Vendas da Granda. Esse foi o 4º ano do qual eu tive a oportunidade de participar, onde foi uma edição comemorativa de 20 anos da empresa. Foi um evento assim sensacional, emocionante, foi incrível estar com uma galera de peso aí durante 3 dias. E todo mundo ficou abismado com o comprimento que estava o meu cabelo, com o tamanho que ele chegou. Óbvio que nos dias eu tava com o cabelo escovado, então as pessoas não tinham noção do real comprimento que está este cabelo. Vou levantar um pouquinho aqui para vocês verem, olha, que a parte da frente é repicada, então às vezes não dá para ver tão bem o comprimento. Então olha só, meu cabelo ele já está bem comprido. Necessitando de um corte? Necessitando de um corte. Eu devo dizer, vou confessar que eu preciso cortar um pouquinho as pontas, mas eu ainda tô um pouquinho resistente a isso. Já disse em outros vídeos que eu estou no projeto Rapunzel, mas logo eu corto esse cabelo, pelo menos as pontinhas do cabelo, fazer uma limpeza. Mas enfim, e aí muitas pessoas me perguntaram, a gente colocou a mão no meu cabelo para ver se eu estava de aplique. Para quem não sabe, se quiser me acompanha, entra no meu Instagram, @RaissaRain, que vocês vão ver as fotos das minhas fases de cabelo, Eu já tinha tido cabelo mais curto, inclusive raspado na máquina 2, usei durante um tempo, uns 6 meses assim. Depois deixei crescer um pouco, cortei de novo o cabelo, deixei só uma lateral raspada e a outra com cabelo. E essa eu acredito que tenha sido a minha última loucura, vamos assim dizer, com relação ao comprimento do cabelo, a um corte mais radical, Eu gosto sempre de mudar o visual, mas de uns 3 anos pra cá eu tenho mantido mais ou menos esse mesmo estilo de cabelo. Eu faço só o retoque das mechas, às vezes um pouco mais claro, às vezes não tanto. Tenho deixado o cabelo crescer, mas a grande pergunta é: o que eu fiz, para esse cabelo crescer tanto em um espaço de tempo relativamente não tão grande assim? Eu tenho alguns hábitos, já falei sobre isso em alguns vídeos, Tenho alguns hábitos em relação ao cuidado da saúde do fio e do couro cabeludo. Então, eu faço com muita frequência tratamentos para o fio, ainda mais agora, que fiz as luzes. Hoje é quinta, tem uma semana que eu fiz as minhas mechas e de lá pra cá eu já fiz de reconstruções 3. Então, para tentar reparar o máximo possível do dano causado pelo descolorante, que é normal, que acontece, Não tem como dizer que não acontece, porque acontece sim. E 2 hidratações. Então, eu já lavei 5 vezes o meu cabelo de lá pra cá. Foi quase, até teve dias assim que foram seguidos para poder fazer higienização e tratamento. Mas e por que eu tive essa preocupação de fazer isso? Porque neste exato momento eu não quero cortar o meu cabelo. Então, a gente tem uma escolha, Se a gente não quer cortar, tem que tratar e minimizar o máximo possível todos esses impactos que podem ser causados pelos hábitos que a gente tem. Às vezes de muita escovação, de uso de chapa, enfim, não só do procedimento químico, mas os hábitos diários, eles também geram desgaste no cabelo. E aí muitas vezes a pessoa fala assim: meu cabelo não cresce, mas sempre tá lá com uma raiz, com um marcador mostrando que esse cabelo cresce. Então, existem aí algumas hipóteses. Ou o cabelo cresce, mas ele quebra. Ou o cabelo ele cresce mais devagar do que ele deveria, ou está crescendo mais devagar.
E uma outra hipótese é, esse cabelo ele cresce por um tempo, mas aí ele cai e dá lugar a outro. Então a pessoa sempre tem um comprimento um pouco mais curto. Ele cresce numa velocidade normal, mas ele passa menos tempo na fase de crescimento. Então muitas vezes a pessoa não vê o crescimento. Eu já tive em algumas situações da minha vida problema de queda capilar, sim. O meu problema com queda, o primeiro que eu tive foi pós-parto, que boa parte das mulheres sofrem, mas não é obrigatoriamente, né, que isso tem que acontecer. Algumas mulheres elas passam pelo parto, mesmo o parto normal, e acabam tendo queda capilar, tá? Mas no meu caso eu tive, foi cesáreo, parto cesáreo, teve queda capilar, mas a gente sabe que é por conta da troca hormonal e toda a fase de adaptação, o estresse que isso gera pro corpo. Nada de anestesia, gente, pelo amor de Deus, não tem assim estudos que mostrem que a anestesia faz cair cabelo, certo? E uma outra fase da minha vida foi quando eu tive um emagrecimento muito significativo em pouco espaço de tempo. Eu tive emagrecimento de 30 quilos em 6 meses, então foi um espaço muito curto de tempo. E, obviamente, né, eu fazia com uma intensidade muito grande atividades físicas, só que eu também tive uma restrição alimentar muito intensa. Então, tudo isso também refletiu em queda capilar. E eu devo confessar pra vocês que é sim preocupante quando o cabelo começa a cair, né? A gente fica, meu Deus, será que eu vou ficar careca? Mesmo estudando e sabendo como todo o processo pode acontecer, ainda assim eu sou ser humano, né? Então, cabelo tem uma relação muito importante com a questão de autoimagem, autoestima, feminilidade também. Então, tem algumas questões envolvidas aí que são bastante relevantes. Mas acabei cuidando depois disso, fiz terapia capilar, faço terapia capilar, gente, em mim sim, pelo menos uma vez por semana. Eu tenho aí alguns cuidados, já mostrei em outros vídeos, né, os produtos que eu uso, tanto pro couro quanto pro fio. Mas mesmo que eu não faça um procedimento terapêutico completo, eu me preocupo, assim como eu uso um finalizador para as pontas, eu me preocupo muito no que eu vou passar no meu couro cabeludo. Então, eu alterno aí entre 2 produtos, né? Esse primeiro produto aqui, eu uso ele com mais frequência quando o meu couro cabeludo está muito inflamado, por conta da minha dermatite. Daí eu uso ele. O que tem nele? É um produto altamente tecnológico, onde tem envolvido nanotecnologia, então o aproveitamento que se tem dos ativos, ele é um aproveitamento incrível. É bem fácil de fazer a aplicação, ele vem com esse conta-gotas aqui, que facilita a aplicação no couro cabeludo. E eu uso ele quando o meu couro cabeludo está mais inflamado. Então, o que tem dentro deste produto? Tem aí uma base anti-inflamatória bastante interessante. A gente tem o ácido maslínico, que é um anti-inflamatório, um regenerador tecidual. A gente tem octapeptídeo 2, que é um cofator de crescimento, então ele também auxilia nas questões de crescimento, ainda mantendo a base anti-inflamatória. A gente tem o anageline, que prolonga a fase de crescimento dos cabelos. A gente tem outros extratos vegetais que também auxiliam a combater o processo inflamatório. Então aqui a gente tem vários benefícios em um único produto, né? Mas aí como principais funções, combater o processo inflamatório e estimular o crescimento. E aí eu alterno com este produto que é o Green Tea. O extrato de chá verde, na composição natural dele, já tem cafeína, que é um excelente estimulante. E, entre outras coisas, ele também tem a função de estimular o crescimento e combater as enzimas que podem gerar um afinamento progressivo, né? Que fazem a conversão, na verdade, do hormônio e geram um afinamento progressivo no couro cabeludo. Associado a isso tem óleo essencial de hortelã-pimenta, que além de um excelente anti-inflamatório, eles estimulam as células da pele, então auxiliam no processo de crescimento. Tem biotina, niacina, tem outros elementos na formulação que estimulam o crescimento capilar. Então, na verdade, assim, o que eu faço, o que eu fiz? Mudança de hábitos. Fazer procedimento químico com menos frequência, quando fizer, tomar todos os cuidados necessários, o uso de produtos de boa qualidade
e tratar preventivamente também, tanto o couro quanto os fios. Então eu mudei esses hábitos. Ao invés de eu cuidar só quando o cabelo estava muito danificado, eu comecei a cuidar desse cabelo antes que ele ficasse danificado. E em relação ao couro cabeludo, do mesmo jeito. Será que a gente precisa esperar uma plantinha ficar murcha, tristinha, pra gente adubar, dar água? Não. A gente faz isso antes para evitar que isso aconteça. Então, por que a gente não pode, então, usar produtos no couro cabeludo que tragam benefícios, que deixem esse couro cabeludo mais fortalecido, mais bem nutrido, mais bem oxigenado? E foi isso que eu fiz. E com toda certeza isso fez e faz muita diferença em relação ao crescimento. É óbvio que aquilo que é genético a gente não modifica, que isso fique bem claro, mas a gente minimiza os impactos, né? Mesmo o extrato de chá verde é um excelente antioxidante e a gente sofre oxidação o tempo inteiro, né? Então, tudo que a gente puder fazer preventivamente vai ser super bem-vindo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais vídeos aqui no IGTV falando sobre tratamento preventivo no couro cabeludo, que inclusive eu falo também sobre esse produto e outros. Então, caso você ainda não tenha assistido, dá uma buscada, porque ele tá por aqui, tá certo? Então, obrigada. Continuem compartilhando, deixando seus comentários nos vídeos, e é sempre um prazer estar com vocês. Então, até o próximo. Tchau!